Olá pessoal, eu sou Eugênio, do Grupo Espírita Meimei, Centro Espírita Meimei de Pedro Leopoldo, colaborador da casa. Estamos aqui realizando pelo nosso canal Eugênio Meimei mais um estudo sobre a obsessão, a parte 4. E nós temos a felicidade de estar na casa, na mesa, onde foram ditadas essas mensagens ao nosso querido Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, pelo espírito de Dias da Cruz, já apresentado em vídeos anteriores. E a lição era datada de 28 de outubro de 1954, portanto 3 meses após a primeira mensagem ditada por esse espírito, Dias da Cruz. Nós já estudamos a alergia, obsessão, e vamos estudar hoje psicose mental, onde Dias da Cruz, com observações muito claras, vamos estabelecer um paralelo entre o parasitismo no campo físico e o vampirismo no campo espiritual. E hoje nós temos uma novidade. Nós temos essa mensagem gravada, datada de 54, que foi divulgada nesse DVD, onde contém as gravações originais que gerou o livro Instruções Psicofônicas. E na oportunidade, com autorização do produtor Oceano Vieira de Mello, a quem agradecemos, da Versátil Vídeo, nós iremos reproduzir para o nosso estudo a fala de Dias da Cruz através de Chico Xavier da forma original. É uma novidade, para quem não conhece também vai ter oportunidade de ouvir Chico Xavier mediunizado psicofonicamente. Nós vamos exibir essa comunicação, é um áudio remasterizado, mas em original, para que nós possamos estudar junto essa bela lição. Amigos, avançando em nossos ligeiros apontamentos acerca da obsessão, cremos seja de nosso interesse apreciar o vampirismo, ainda mesmo superficialmente, para figurá-lo como sendo inquietante fenômeno de parasitose mental. Sabemos que a parasitogenia abarca em si todas as ocorrências fisiopatológicas, dentro das quais os organismos vivos, quando negligenciados ou desnutridos, se habilitam à hospedagem e à reprodução dos elementos e dos ácaros que escravizam homens e animais. Não ignoramos também que o parasitismo pode ser externo ou interno. Nas manifestações do primeiro, temos o assalto de elementos carnívoros, como por exemplo as variadas espécies do aracnídeo acarino sobre o campo epidérmico, e nas expressões do segundo encontramos a infestação de elementos saprófagos, como por exemplo as diversas classes
de platyhelminthius, em que se destacam os cestoides no equipamento intestinal. E para evitar as múltiplas formas de degradação orgânica que o parasitismo impõe às suas vítimas, mobiliza o homem largamente os vermífugos, as pastas sulfuradas, as loções mercuriais, o pó de estafisságria e recursos outros suscetíveis de atenuar-lhe os efeitos e extinguir-lhe as causas. No vampirismo, devemos considerar igualmente os fatores externos e internos, compreendendo, porém, que na esfera da alma os primeiros dependem dos segundos, porquanto não há influenciação exterior deprimente para a criatura, quando a própria criatura não se deprime. É que, pelo ímã do pensamento doentio e descontrolado, o homem provoca sobre si a contaminação fluídica de entidades em desequilíbrio, capazes de conduzi-lo à escabiose e à ulceração, à dipsomania e à loucura, à cirrose e aos tumores benignos ou malignos de variada procedência, tanto quanto aos vícios que corroem a vida moral. E através do próprio pensamento desgovernado, pode fabricar para si mesmo as mais estranhas manifestações de alienação mental, como sejam as psicoses de angústia e de ódio, de vaidade e de orgulho, de usura e delinquência, de desânimo e de egocentrismo, inclinando o veículo orgânico a processos patogênicos indefiníveis que lhe favorecem a derrocada ou a própria morte. Imprescindível, assim, viver em guarda contra as ideias fixas, opressivas ou aviltantes, que estabelecem ao redor de nós maiores ou menores perturbações, sentenciando-nos à vala comum da frustração. Toda forma de vampirismo está vinculada à mente deficitária, ociosa ou inerte, que se rende desajustada às sugestões inferiores, que a exploram sem defensiva. Usemos desse modo, na garantia de nossa higiene mento-psíquica, os antisséticos do Evangelho. Bondade para com todos, trabalho incansável no bem, otimismo operante,
dever irrepreensivelmente cumprido, sinceridade, boa vontade, esquecimento integral de todas as ofensas recebidas e fraternidade simples e pura constituem sustentáculo de nossa saúde espiritual. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, recomendou o nosso Divino Mestre. Caminhai como filhos da luz, ensinou o apóstolo da gentilidade, procurando, pois, o Senhor e aqueles que o seguem valorosamente pela reta conduta de cristãos leais ao Senhor. Vacinemos as nossas almas contra as flagelações externas ou internas da parasitose mental. Meus amigos, que a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo Como vocês puderam ver nesse áudio, a beleza da comunicação de Chico Xavier, a fidelidade com que ele transmite as palavras de Dia da Cruz, com os termos adequados, para que os estudiosos pudessem aprofundar mais nessa área da obsessão correlacionada com o parasitismo. Nós vamos dar então um breve estudo, sobre a interpretação, sobre a compreensão nossa da mensagem, para que possamos dar sequência ao nosso estudo e o entendimento sobre a obsessão e as suas facetas. Bom, o parasitismo, como nós sabemos, é uma relação entre espécies diferentes, onde uma espécie é denominada parasita, que alimenta às custas de outra espécie chamada hospedeira, causando-lhe os prejuízos. Essa ciência nos apresenta e estuda isso com muita clareza, que fala que, do modo geral, os parasitas não causam aos seus hospedeiros grandes danos, uma vez que a sobrevivência também depende da sobrevivência dos chamados hospedeiros, Dessa forma, existe uma relação do parasita com o hospedeiro que vão se equilibrando ao longo do tempo. É um fenômeno chamado de coadaptação, ou seja, se acostumam nessa vivência. O hospedeiro alimentando o parasita e o parasita trabalhando nos seus limites para que possa cuidar da sua sobrevivência, se nutrir através do seu hospedeiro. Cientificamente é isso que nos mostra a definição dessa relação das espécies diferentes. Então nós também vamos ver aqui que nós temos o parasitismo interior, e o exterior, ou seja, que nós podemos ser hospedeiros, desses parasitas na parte externa, que vão ser chamados de ectoparasitas, na parte externa. E também nós vamos ter na parte interior o endoparasitas. O que seria isso, para a nossa melhor compreensão, Os endoparasitas, ou seja, da parte interior, são os vermes, lombrigas e certas bactérias. Da parte exterior, os ectoparasitas, nós vamos ter os piolhos, carrapatos, que são alguns exemplos que a gente pode citar, só para a gente ter noção do que Dias da Cruz está trazendo para a gente a respeito dessas definições. Então nós podemos guardar aqui para o nosso estudo que pode ser um parasita de ordem interior e um parasita de ordem exterior, usando esses exemplos que foram citados para o nosso entendimento. E também existe o parasitismo entre as plantas, entre os animais, que nós o conhecemos bem. Numa lavoura, os agrotóxicos, justamente para eliminar os parasitas, os vermículos,
os animais para eliminar os vermes. E a gente também, na infância, tomava muito vermífugo para os vermes, né? Devido que o saneamento básico vem melhorado e melhorou essa condição nossa de humanidade para não adquirir essas doenças ou esses parasitas, não é mesmo? Bom, aí que Dias da Cruz, utilizando esses exemplos, né, científicos comprovados, analisados, né, e também que buscou as ações medicamentosas para que pudéssemos livrar desses parasitas, né, sermos menos hospedeiros na parte física. Então a gente vê que é aí que ele trata a parasitose mental. Ele faz essa correlação no livro Instruções Psicofônicas, né, sobre essa relação da obsessão através da parasitose mental. É o que nós vamos buscar compreensão agora. Nós temos falado muito que essas relações, ou a relação obsessiva, ela se dá pelo pensamento, né? Então, tudo é feito pelo imã do pensamento, é a atração do pensamento. E no caso da parasitose, o pensamento doentio, descontrolado, é que vai provocar a contaminação fluídica, né, das entidades em desequilíbrio. Ou seja, pelo nosso imã do pensamento, ou seja, pela lei de atração, nós vamos buscar sintonia com os espíritos, com fluidos negativos, como estudamos na semana passada, e vamos nos contaminar, vamos atrair, né, esses fluidos. E esses fluidos são capazes de nos conduzir, né, quanto encarnados ou mesmo desencarnados, a chamado que é escabiose, que seria a sarna, né, a ulceração, as feridas, a dipsomania, ou seja, um impulso para o alcoolismo, a loucura, a cirrose, tumores benignos e tumores malignos. E os vícios também, que corroem a vida moral. Nós temos que lembrar que o vício, às vezes, ele estraga o corpo, mas muitas vezes levam à queda moral, né? Que a pessoa se desequilibra, sai da situação da sua vida social de uma forma, às vezes, marginalizada, e que vai causando sérios outros vícios, né? Ou a derrocada moral, como assassinatos, como roubos, como abandonos, como irresponsabilidades, prejuízos que causam devido a esses vícios que levam à derrocada moral do espírito na sua reencarnação. Então, os vícios por si só também ele é grande responsável e que nós podemos adquirir através dessas influenciações. E também através do pensamento desgovernado, né? Nós temos que procurar um certo equilíbrio em todos os momentos da nossa vida, que é o que Kardec nos fala da fé raciocinada, para que a gente consiga nos sustentar em campo mental. Eu me sustentando em campo mental, obviamente eu vou ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio energético que me faculta banir certas influenciações de ordem inferior. Se eu não busco esse equilíbrio, esse pensamento orientado, esse pensamento mais equilibrado, eu me desgoverno nas minhas emoções, né? Nós nos ligamos a entidades e fluidos mais negativos. É o esforço natural que nós temos numa encarnação devido a vivermos num mundo de expiação e provas, né? Que é justamente onde nós estamos no aprendizado para um equilíbrio maior. Mas o conhecimento vai nos ajudar também, né? Ao entendimento. Podemos também ser levados à alienação mental, que ele está falando da parasitose mental, né? Ele fala que nós podemos ter psicoses de angústia e de ódio, de vaidade e de orgulho, de usura e delinquência, desânimo e egocentrismo. Então, quer dizer, todas essas questões é fruto de um pensamento não em equilíbrio, né? Um pensamento que abre as portas, que abre as brechas para que o parasita chegue e nós nos tornemos um hospedeiro,
de fluidos negativos. Bom, impondo ao veículo orgânico processos patogênicos indefiníveis, que lhe favorece a derrocada ou a morte. Imprescindível, assim, é viver em guarda. Vigiai e orai. Recomendação do Divino Mestre Jesus. Porque nós não temos esse equilíbrio natural, então nós temos que estar atentos para que a gente não desvie tanto o nosso pensamento para uma ordem inferior e não fiquemos aprisionados a esses pensamentos, né, a essas situações, porque é daí que vem a nossa derrocada, daí que pode se instalar processos obsessíveis muito graves. Nós vamos voltar de novo a esse livro aqui, Missionários da Luz. Nós estamos aqui com algumas primeiras edições que faz parte do nosso memorial aqui no Meimei. Quando tiverem a oportunidade de visitar, será uma grande alegria. Missionários da Luz é o terceiro livro da série André Luiz, ou A Vida no Mundo Espiritual. E tem valorosos ensinamentos nesse livro, que nós já utilizamos alguns na semana passada, mas vamos continuar com André Luiz os estudos tão fabulosos que ele fez com essa equipe de instrutores espirituais, né? O que ele observa? Quando ele vai observar um caso de vampirismo, é um caso interessante. O André Luiz foi para ver um grupo mediúnico, ou uma reunião mediúnica, ou alguns médiuns, né? E lá ele teve essa visão do campo celular, do campo orgânico, daqueles médiuns como instrumentos de comunicação para os espíritos que ali estavam. Então ele se admirou, né, com o que ele viu em vários médiuns em situações de influenciações muito grandiosas, né? Como ele fala aqui, vir os mais estranhos bacilos de natureza psíquica, completamente desconhecidos da microbiologia mais avançada. Formavam também colônias densas e terríveis. Esse é o retrato que ele viu das energias, né, que circulavam no campo físico e perispiritual dessas pessoas, desses médiuns que ele estava avaliando. Inclusive o Alexandre até fala com ele, você é um médico, então você está aprendendo a medicina espiritual. Nós viemos aqui para ver mediunidade e você já se estendeu para um campo mais amplo de avaliação. E aqueceu as perguntas do André Luiz e as explicações que se faziam necessárias. Então, André Luiz fala, reconhecer os ataques aos elementos vitais do corpo físico, atuando com maior potencial destrutivo sobre as células mais delicadas. Ora, aqueles bacilos que ele viu, que foram adquiridos por aqueles médios, atacavam os centros vitais, né, causando a desordem, causando a destruição. Então aí a gente começa a entender a instalação de uma parasitose, o que pode levar a pessoa até a morte. Eu passar a ser hospedeiros dessas parasitas que são trazidos pelos eflúvios negativos de entidades o qual eu sintonizo, ou que querem me prejudicar, uma maior clareza no caso da obsessão. Bom, e ele ainda continua. Nós mesmos, em todo o curso das experiências terrestres, na maioria das ocasiões, fomos campeões do endurecimento e da perversidade contra as nossas próprias forças vitais. O que falam os instrutores? Que nós mesmos construímos esse endurecimento através, né, das nossas existências. Nós mesmos nos comprometemos, além de sintonizar com outros, com as nossas forças vitais. Por quê? Ele fala, entre os abusos do sexo e da alimentação, desde os mais tenros, nada mais fazíamos do que desenvolver essas tendências inferiores, cristalizando os hábitos malignos. Olha o que é falado para André Luiz, né? E nossa responsabilidade, desde a tenra idade até pela própria educação, nós adquirimos
esses hábitos inferiores que nos colocam em exposição a esse tipo de influenciação e absorção desses fluidos parasitóides, se assim podemos dizer, né? E ele fala o quê? A questão do sexo desregrado, da alimentação, porque tudo isso é dotado de energia. Tanto é que a nossa educação alimentar no século que vivemos, ela passa por uma reestruturação, ela passa por outra avaliação, tendência própria da evolução, não é mesmo? Então, tudo que nós abusamos, nós sabemos que o animal é um ser vivo, né? Dependendo se eu não como um alimento bem higienizado, se eu tenho pensamentos, né, muito negativos, isso tudo é uma maneira de fabricar, né, essas bactérias ou esses bacilos, como fala aqui, para que possa vir a causar sérias dificuldades. Bom, isso aí é a definição dada a André Luiz da situação que aquelas pessoas viviam. E aqui tem uma explicação muito interessante, que ele fala o seguinte: sem nos referirmos aos morcegos, sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos, que se retira do sepulcro à outra noite para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errada. Bom, nós trabalhamos, né, nós conhecemos o vampiro dessa forma, né, que se criou uma lenda, uma situação em torno dele, mas aqui ele fala que não sabe quem inventou isso em termos perispirituais, como aqui ele fala claramente, né, que são os espíritos que saem do sepulcro em busca do sangue, que não sabe quem inventou essa teoria. Quem inventou também eu não sei, mas onde eu já vi eu posso dizer a vocês. Está no Romance de uma Rainha, do Conde Rochester, um best-seller da doutrina espírita, que hoje é chamado Hatzazu, a rainha do Egito, que conta essa história com muita clareza e dessa forma. Bom, mas o que nos fala o instrutor Alexandre? Apenas cumpre considerar que entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitadamente das possibilidades alheias, né? Ou então, no caso, seria os parasitose, aqueles que pegam todas as possibilidades de se nutrir dos seus desejos, das suas buscas, né? Das sensações do corpo físico, através de sintonia e de acompanhamento aquele que lhe pode dar as energias que está buscando. Por isso que ela explica o seguinte ainda no Missionários da Luz: ninguém lhe confundirá os desígnios, e a morte do corpo quase sempre surpreende a alma em terrível condição parasitária. Devido às nossas ligações, né, no orbe terreno, do nosso apego, da nossa vivência, ele classifica que muitos, ao desencarnar, assumem essa condição parasitária, necessitando de energia de um hospedeiro, ou seja, de um encarnado. Por quê? Ele fala devido à nossa vida, por muito tempo, em sensações animalizadas, né, do que de sentimentos e pensamentos mais puros. Evidentemente, nós teremos a necessidade de energias mais densas que abrigam a matéria, né? Apesar de já estar sem um corpo físico, devido às sensações animalizadas que vai encontrar no corpo físico. E em muitos casos, né, perseguem imantados aos ambientes domésticos que lhes alimentavam o campo emocional. Ou seja, o espírito mesmo desencarnado, buscando as mesmas sensações, né, animalizadas que ele tinha na Terra, ele vai procurar os mesmos ambientes. Por isso que se fala, se encontra um ambiente favorável, o espírito ali se estaciona. Aí que causa essa imantação, que lá no parasitismo chama de coabitação, né, ou coadaptação. Bom, aqui depois ele pega um exemplo muito claro para nós, ainda no Missionários da Luz,
André Luiz, como todo mundo já deve ter lido, no Missionários à Luz nós vamos ter a reencarnação do Segismundo, que é um trabalho magnífico, né, de explicação, exemplificação, conceituação da reencarnação de um espírito na Terra, né? Apesar de nem todos serem iguais, o que nos fala que é o mais comum. Então André Luiz ficou muito admirado, né, da magnífica visão que ele teve através do estudo da reencarnação de Segismundo. Aí ele fala, não é justo que você fique só com essa impressão. Foi mostrar ele um lado contrário, de uma gravidez contando com o vampirismo em volta, né? Ele chega ao lar e vê duas entidades influenciando aquela grávida, cesarina, para que pudesse atender a seus ensejos, seus desejos, né, de transitoriedade na Terra, como festas, bebida, enfim, na condição dela já debilitada, vibrações que ela deveria evitar, mas as necessidades que ela alimentasse a eles era muito grande. Inclusive, eles nem notaram a presença dos benfeitores espirituais que ali foram visitar. E eles não queriam realmente que ela tivesse aquele filho, porque eles tinham medo que ela despertasse o amor de mãe e não atendesse mais aquela influenciação, aquela parasitose instalada. E os mentores, em última instância, ainda tentou para que uma senhora a orientasse a ter uma reserva, pelo menos nesse momento de gravidez, para que pudesse concluí-la com sucesso. Mas ela atendeu ao chamado. Então, o parasitismo, muitas vezes a gente acha que o espírito fica ali colado. Não, é a influenciação que leva à busca de energias que vão satisfazer aos espíritos, né? Energias mais animalizadas, mas também que vai atingir aquele que é o hospedeiro e vai intensificar também, né, é óbvio, é uma energia dividida, a busca do hospedeiro para o alimento necessário para ele e para os espíritos. Aí é aquela imantação que André Luiz refere anteriormente. Então nós vamos ver esse caso, que a gente fica até impressionado de ver a clareza com que André Luiz traz e o que a gente às vezes não imagina. A forma física embrionária demonstrava mancha violácea, revelando dilacerações. Quer dizer, o feto, ali o embrião, o feto naquela condição da vida embrionária, aos 7 meses, já estava danificado por essas energias, né? Pequeninos monstros somente perceptíveis ao nosso olhar nadavam no líquido amniótico, invadindo o cordão umbilical e apropriando-se da maior parte do delicado alimento reservado ao corpo em formação. Olha que revelação que ele faz, né? Aquelas entidades microscópicas, né, que só eles que viam, sugavam no próprio cordão umbilical o nutriente que seria levado ao feto para a sua sobrevivência. Daí o risco altíssimo que estava de mais energias deletérias serem absorvidas pela irmã, que o carregava no ventre, né, comprometendo a reencarnação daquele espírito. E ele ainda fala mais. Toda a placenta era assediada por eles, provocando uma terrível impressão. Ele fica impressionado com o que vê. Evidentemente, a espiritualidade que estava ali para socorreu o feto, desligando aquele corpo já deficitário, e ela teve uma criança natimorta com sérias complicações de saúde, como era de se saber, né? E aqueles espíritos estavam ali de plantão, induzindo-a, né, sintonizados, impulsionando a ela a captura das energias que iriam satisfazer as suas vontades e desejos menos felizes. Isso foi Missionários da Luz. E falamos dos encarnados, né, do desencarnado para o encarnado. Nós vamos ver também uma situação que eu achei interessante trazer, que está no Obreiros da Vida Eterna. Hoje eu estou com as primeiras edições de tudo, né? É o 4º livro da série André Luiz,
a vida no mundo espiritual. E tem um caso famoso, como eu falei, da reencarnação de Segismundo, vamos lembrar da desencarnação de Dimas, que contou com a assistência fraterna dos bons espíritos por próprio merecimento do desencarnante. Ele acompanha o velório, ele acompanha até a inumação ou o enterro, né, do seu corpo, com a chance de despedir do veículo que lhe serviu com tanta presteza na vida terrena, por autorização, né, dos instrutores espirituais. Mas André Luiz, ele faz o estudo do velório, mas o que nós vamos ver é na hora que chega ao Campo Santo, ao cemitério, né? O que ele encontra? Ele assusta com a nova visão. Aquele monte de espíritos ali naquele local, esperando o que eles chamavam de carne fresca. Olha o vampirismo até onde que chega. Olha a ação animalizante daqueles que se encontram ligados a energias tão materiais e tão deletérias enquanto encarnados na Terra. E o Dimas, ele estava acompanhado dos mentores espirituais, eles não viam os espíritos, mas um logo foi dizendo, esse aí não, ele é protegido. Eles não conseguiriam sugar as energias vitais finais do nosso Dimas, né, trazido no obeso da vida eterna. Aí os espíritos superiores explicam para André Luiz, ou o instrutor. Nos cemitérios costumam congregar-se compacta fileira de malfeitores, atacando vísceras cadavéricas para subtrair resíduos vitais. Ou seja, aqueles fluidos que serão extintos ainda, que animou a matéria, eles ficam ali para que possa sugar por causa da sensação de um corpo físico, né? Da energia material. E ele fala o seguinte, ele nos lembra o Evangelho de Jesus, quando Jesus ele fala com os endemoniados, se refere a espíritos perturbados que habitavam entre os sepulcros, mostrando que Jesus no Evangelho traz uma situação parecida, né, ao que é narrado no livro Obeso da Vida Eterna. Então o desencarne, a pessoa ligada, né, a esse tipo de situação, vai procurar achar um hospedeiro enquanto lhe der energia. Então é a gravidade que Dias da Cruz nos traz, que pode gerar a parasitose mental, né? Que pode causar sérios problemas na própria desencarnação e doenças, né, mentais na vida ainda encarnada. E nós contamos o caso de Dimas, mas tem um caso de uma outra senhora, ao que desencarnar, André Luiz viu o desespero dela ligado também aos restos mortais. E André Luiz observa um fio mais escuro que a ligava, que entrava por dentro da terra, como se a ligasse ao que estava ali. E ele ficou muito admirado e com muita vontade de auxiliar. Então, os que trabalhavam, 4 elementos que trabalhavam no Campo Santo, auxiliando os espíritos que podiam ser resgatados, explicou que ela não podia, porque senão ela se tornaria uma vampira na sua casa. Porque ela não deu atenção ao esposo, que a deu tudo de bom que ele tinha, não se animou com a maternidade e acabou desencarnando através do parto, mas nos últimos momentos ela teve um instinto materno. Mas aí a condição energética e física dela já não permitiu mais. Então eles fazem assim, como o feto, o filho, né, recém-nascido, e o marido não podiam recebê-la com as vibrações viciosas que ela tinha. Então ela estava ali para proteger e por merecimento daquele pai e daquele filho. Então ela tinha que mudar o tônus vibratório para que pudesse ser libertada e não causar esse prejuízo energético aos seus entes queridos. Por isso que fala, volta sempre ao local doméstico. E olha a importância do merecimento, né? Olha a importância do socorro espiritual e como chega àqueles que o merecem ou que têm condições vibratórias de recebê-los. Então essa senhora continuou lá porque não tinham condições de liberá-la ainda, porque ela se tornava o que é um parasita, tornando-se o marido
e o filho recém-nato, hospedeiros. Bom, meus irmãos, nós vamos ver que são muito complexos os casos da parasitose mental e é um estudo para ser continuado, né? É uma reflexão dentro da obra espírita, brindado por nós, para todos nós, através dos Dias da Cruz. E nós vamos buscar o que ele nos fala, finalizando o seu estudo. Toda forma de vampirismo está vinculada à mente deficitária, ociosa ou inerte, que se rende desajustada às sugestões inferiores que a exploram sem defensiva. Ou seja, se não temos defesa, nós vamos ter essas mentes deficitárias, ociosas, inertes, né? Maldosas. Nós vamos nos render a essa influenciação, gerando essa parasitose, esse desequilíbrio orgânico e mental, chamado parasitose mental. E o que ele nos fala? Nós temos que procurar o antisséptico do Evangelho. Qual que é a defesa? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? É o que Jesus nos orienta e é o que a doutrina nos esclarece, né? E o esforço que a gente vai fazendo a cada dia para penetrar nessas verdades, não só através do conhecimento, mas através do esforço de conduta, né? Nós estamos caminhando para o final do nosso estudo da noite, lembrando a todos vocês que curtam os nossos vídeos, mande os comentários, se gostou, mande para os amigos, se não gostou, mande para os inimigos, para que nós continuemos esse estudo. A próxima semana nós teremos o estudo de fixação mental. E gostaria de terminar com a frase do nosso Divino Mestre Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim que termina Dias da Cruz a lição. Olá pessoal, estamos aqui no canal Eugênio Meimei para darmos sequência a um estudo sobre obsessão da obra do livro Instruções Psicofônicas, ditadas pelo Dias da Cruz, mensagens da década de 50 através de Chico Xavier. Então hoje nós vamos estudar um tema que chama fixação mental, que está dentro dos estudos estabelecidos pelo Dr. Dias da Cruz. E hoje nós temos a mensagem original gravada nessa casa em 5 de maio de 1955, que está no DVD Instruções Psicofônicas e Vozes do Grande Além, editado pela Versátil Vídeo. Apresentamos na semana passada uma dessas mensagens. Hoje nós vamos apresentar também o Arnaldo Rocha, dando a nota explicativa contida no livro sobre esta mensagem. E recordamos o nosso querido Arnaldo, que foi fundador do Grupo Meimei, juntamente com Chico Xavier e amigos, para que façamos também essa lembrança dele num trabalho tão excepcional que realizou aqui nessa casa. O Arnaldo, para quem não sabe, ele foi esposo da nossa querida Meimei, desencarnada em 1946. O Arnaldo continuou os trabalhos e desencarnou em 2012, quando o Meimei completava 60 anos da sua fundação. Fiquemos com a mensagem para o nosso estudo. Fixação mental. Em nossas tarefas da noite de 5 de maio de 1955, o iluminado espírito Dr. Dias da Cruz voltou a visitar-nos, estudando para nossa edificação o problema da fixação mental depois da morte. Em sua alocução interessante e oportuna, o instrutor oferece-nos grave advertência quanto ao aproveitamento de nossa reencarnação terrestre.
Meus amigos, analisando superficialmente, embora o problema da fixação mental depois da morte, convém não esquecer que a alma, quando encarnada, permanece munida do equipamento fisiológico que lhe faculta o atrito constante com a natureza exterior. As reações contínuas, auridas pelos nervos da organização sensorial, determinando a compulsória movimentação do cérebro, associadas aos múltiplos serviços da alimentação, da higiene e da preservação orgânica, estabelecem todo um conjunto vibratório de emoções e sensações sobre as cordas sensíveis da memória, valendo por impactos diretos da luta evolutiva no espírito em desenvolvimento, obrigando-o a exteriorizar-se para a conquista de experiência. Esse exercício incessante, enquanto a alma se demora no mundo físico, trabalha o cosmo mental, induzindo a buscar no bem o clima da atividade que o investirá na posse dos recursos de elevação. Como sabemos, todo o bem é expansão, crescimento e harmonia, e todo mal é condensação, atraso e desequilíbrio. O bem é a onda permanente da vida a irradiar-se como o sol, e o mal pode ser considerado como sendo essa mesma onda a enovelar-se sobre si mesma, gerando a treva enquistada. Ambos personalizam o amor que é libertação e o egoísmo que é cárcere. Mas se a alma não conseguir se desvencilhar enquanto na terra das variadas cadeias de egoísmo, como sejam o ódio e a revolta, a perversidade e a delinquência, o fanatismo e a vingança, a paixão e o vício, em se afastando do corpo de carne pela imposição da morte, assemelha-se a um balão eletromagnético pejado de sombra e cativo aos processos da vida inferior, a retirar-se dos plexos que lhe garantiam a retenção através da dupla cadeia ganglionar do grande simpático, projetando-se na esfera espiritual,
não com a leveza específica suscetível de alçá-la aos níveis superiores em circuito aberto, mas, sim, com a densidade característica da fixação mental a que se afeiçoa, sofrendo em si os choques e entre-choques das suas próprias forças desvairadas em circuito fechado, revelando lamentável desequilíbrio que pode perdurar até mesmo por séculos, de acordo com a concentração de pensamento na desarmonia em que se compraz. Nesse sentido, podemos simbolizar a vontade como sendo a âncora que retém a embarcação do espírito em seu clima ideal. Como vemos, é preciso consagrar nossa vida ao bem completo e incondicional, a fim de que estejamos de acordo com a lei divina, escalando ao seu influxo os ácumes da vida superior. É por isso que, encarecendo o valor da reencarnação como preciosa oportunidade de progresso, que lembramos aqui as palavras do Senhor no versículo 35 do capítulo 12, a brilharem no Evangelho do Apóstolo João: avançai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos alcancem, porque todo aquele que caminha nas trevas achará fatalmente sob o nevoeiro e perderá o seu próprio rumo. Meus amigos, que a bênção do Senhor permaneça conosco, são os votos do vosso servidor Dias da Cruz. Bom, meus amigos, como a gente viu, a mensagem trata-se da fixação mental após o desencarne ou após a morte. E Dias da Cruz é muito claro, né, na sua explicação sobre esse fenômeno, como ele se dá. Nós vamos tentar compreender a forma que ele nos traz dentro dos ensinamentos que os Espíritos também nos trouxeram. Então a gente entende a vida do reencarnatória, que é a base da análise dele na primeira parte da mensagem. Todos nós temos o quê? Um período no plano espiritual ou na erraticidade, e vamos retornar através do nascimento no orbe terreno. E nós temos um objetivo aqui, como a doutrina nos traz, que é a reforma íntima. E nós temos um trabalho coletivo. Por isso nós temos essa interligação entre os espíritos, entre as vibrações, entre a energia já estudada por nós em partes anteriores, né? E o convite ao espírito é a evolução. Então, a evolução é a meta do espírito aqui na Terra. Mas nós também podemos, às vezes, nos estacionar. Quando nós estacionamos, nós o quê? Nós vibramos ou nós correlacionamos só com a vida material. Então, às vezes, a gente pode ter um progresso intelectual, mas o espiritual fica estacionário. Então, é a dificuldade que o espírito passa a enfrentar depois do desencarne. Bom, então aí depois dessa experiência na Terra, nós temos a desencarnação, né, que é para todo mundo. Então existe o desprendimento do corpo, né, do espírito, do corpo físico, como nós também já falamos sobre isso. O espírito volta à erraticidade, munido do seu perispírito, né, e sendo espírito desde a criação.
ele tem um tempo de perturbação que nos traz Allan Kardec. Nós vamos ver com um pouco mais de detalhe. E depois desse tempo de perturbação que ocorre depois da desencarnação, né, nós vamos ou desabrochar na espiritualidade, que é ou seria o objetivo. Depois das experiências vividas aqui na Terra, o corpo volta ao pó, como nos falam, né? Ou seja, ele fica, ele é perecível, e o espírito, juntamente com o perispírito, é encaminhado à espiritualidade. Aí que é a casa do Pai, há muitas moradas. Aí a gente começa a entender um pouco também da palavra de Jesus nessa passagem. Então, o Dias da Cruz, o espírito nesta condição de desencarnado depois dessa experiência na Terra, o Dias da Cruz nos traz um esclarecimento. As reações contínuas auridas pelos nervos da organização sensorial, determinando a compulsória movimentação do cérebro, associadas aos múltiplos serviços. Então, ele explica que o corpo, o cérebro, é a nossa casa de máquinas, né, que vai ter as nossas reações naturais da vida terrena, através do registro ou estímulo dos nervos. Então, nós temos vários serviços, como ele fala, da alimentação, da higiene, da preservação orgânica. E nós falamos um pouco nisso também, quando nós falamos sobre parasitose mental. Todos devem estar recordando. Então, isso é um registro que fica na memória do espírito. Então, o que ele fala? Essas atividades, elas podem ser regulares, espirituais, mas essas atividades ou esses serviços que o espírito produz através do corpo físico estabelece um conjunto vibratório de emoções e sensações sobre as cordas sensíveis da memória, obrigando a exteriorizar-se para a conquista da experiência. Então ele fala que tudo isso é uma exteriorização que o espírito faz através do seu corpo físico. Correto? E é um conjunto de vibrações, como também já estudamos as vibrações, que tem o significado total desse estudo todo, né? Para o nosso entendimento sobre a questão vibracional que ronda o espírito. Pois bem, então ele fala de emoções e sensações. Ele já envolve aí uma atividade com os sentimentos, né? As sensações é um reflexo, né? Um reflexo que se dá no seu perispírito também. Bom, no Livro dos Espíritos, nós temos também uma explicação sobre isso, sobre a questão da evolução do espírito, para intelectualizar a matéria. Na pergunta 25A, Kardec pergunta aos espíritos: esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Ou seja, a união do espírito, através do seu perispírito, a um corpo físico? É a pergunta que Kardec faz. Os espíritos nos dão uma resposta bacana, né? Não tendes a organização apta a perceber o espírito sem a matéria, em virtude da condição evolutiva. Então, o aprendizado do espírito vem através das suas reencarnações. Então, ele não teria como ter atividades sem essa evolução, sem essa ligação ao corpo físico, que é um instrumento de trabalho, né? E na 115, os espíritos, Kardec pergunta: uns terão sido criados bons e outros maus? Ou seja, nessa questão da evolução, Kardec ainda vai mais nesse processo. Se são criados bons ou maus? São selecionados? A resposta é clara. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes sem saber, ou seja, o saber, o conhecimento. A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar à perfeição. Provas
que Deus lhe impõe é que os espíritos adquirem o conhecimento. Então nós temos o criado simples e ignorantes, ou seja, o ponto de partida, ele é o mesmo. E cada um faz a sua evolução através das provas, como nós já falamos das reencarnações, né? Através disso que ele adquire o saber ou o conhecimento. E como Emmanuel fala, o conhecimento ele só é registrado definitivamente quando a gente vive a experiência. Por isso que às vezes a nossa evolução é mais lenta, porque, como fala no Evangelho, a nossa evolução intelectual coletiva é maior do que a nossa evolução moral coletiva, por causa de não vivenciar aquilo que a gente aprende. Não é isso? Voltando à fixação mental, a lição que nós escutamos aí do Dia da Cruz, através do Chico, ele dá alguns apontamentos que nos faz compreender bem essa questão, esse contexto todo. Todo bem é expansão, crescimento e harmonia. Aí ele está falando do bem, até associado à pergunta 115, que Kardec faz aos espíritos sobre o bem e o mal, né? Os espíritos bem, bons ou maus. Então, todo bem é expansão, crescimento e harmonia. Todo mal é condensação, atraso e desequilíbrio. Ora, são as escolhas, as ações, as experiências. O bem é onda permanente da vida a irradiar-se como o sol. O que ele fala? Quando eu estou agindo ao bem, a minha irradiação ela se propaga como a luz solar. Ela não é estagnada, ela é projetada no universo. O mal pode ser considerado como sendo essa mesma onda. Ou seja, o mecanismo de criação da onda não é diferente. Mas o que ela faz? O que acontece com essa onda que está radicada ao mal? É ela, essa mesma onda, a enovelar-se sobre si mesma, gerando a treva enquistada. Palavras de Dia da Cruz. Ou seja, quando eu estou ao bem, eu projeto uma luz. Eu projeto uma energia que se expande. Quando o mal, ela se condensa, não gera luz. Aí a gente vai entender por que se fala espírito das trevas. Porque está com uma energia condensada em si mesmo. Não projeta luz, não percebe a luz. Interessante essa explicação de Dias da Cruz. Então, o que ele fala mais? Ambos personalizam o amor, que é a libertação, ou seja, a onda magnética, a energia gerada pelo bem, que vai representar o amor, e o egoísmo, que é o cárcere, que é a treva, que é essa onda enquistada em si mesmo na prática do mal, nas vibrações do mal. Bem elucidativa essa parte da mensagem para a nossa compreensão. Eu falei da perturbação do espírito. Até na semana passada, uma companheira que nos acompanha, nós tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre isso. A questão 164 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: todos os espíritos experimentam no mesmo grau e pelo mesmo tempo a perturbação que se segue à separação da alma do corpo? Nós falamos no início sobre o desprendimento após a desencarnação. Então aqui nós vamos esclarecer junto com o que Kardec nos esclarece, né? A pergunta 164, se é a mesma coisa para todos os espíritos, o mesmo tempo, se seria uma regra geral. Evidentemente os espíritos respondem, não, pois isso depende da elevação. Daquele que já está depurado, se reconhece quase imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea. Enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. Ora, nós vimos o Dias da Cruz explicando que nas nossas atividades há um registro, né, sensorial, que é pelo cérebro, que guarda uma memória perispiritual e que guarda sensações e emoções. Aí a gente começa a entender essa pergunta
do Livro dos Espíritos. Quanto mais ligado à matéria eu for, mais tempo eu vou buscar as sensações da matéria. Quanto mais elevado eu sou, mais eu me projeto na espiritualidade. Então, é o que Kardec nos coloca, que isso depende da elevação. Então, nós podemos concluir o quê? É o que a gente sempre fala aqui na nossa casa, e acho que todos na Casa dos Espíritos entendem dessa forma. Morrer é diferente de desencarnar. Muitas vezes morre o corpo, mas o espírito continua com a sensação de encarnado, ele não desencarna. Ele continua ligado às coisas materiais, à vida material, na busca das mesmas sensações, das mesmas emoções, e não tem um recurso do corpo. Aí a gente começa a entender a obsessão também, né? Bom, ainda falando sobre desprendimento, ele fala que esse desprendimento vai ser lento de acordo com cada espírito desencarnante, né? Então ele fala que uns pode demorar horas, dias, meses, anos. Por que isso? Depende da afinidade entre o corpo e o espírito. É a questão das sensações. Quanto mais eu busco, mais eu me enovelo em vibrações mais difíceis, né? Eu não consigo projetar essas vibrações para se espalhar no universo, e eu vou me enovelando aí, como nos explica Dias da Cruz, vivendo em trevas. Então, voltando à lição do Dias da Cruz, a fixação mental, ele fala quase a mesma coisa. Vamos ler aqui. Se a alma não conseguiu desvencilhar-se enquanto na terra das variadas cadeias do egoísmo, como sejam o ódio, a revolta, a perversidade, a delinquência, o fanatismo e a vingança, a paixão e o vício, em se afastando do corpo pela imposição da morte, assemelha-se a um balão eletromagnético, pejado de sombra e cativo aos processos da vida inferior, a retirar-se dos plexos que lhe garantiam a retenção. Olha que explicação profunda dos Dias da Cruz, que explica o que Kardec também nos trouxe. Se a gente não desvencilha desses sentimentos contrários ou negativos, nós, ao perdermos o corpo, não vamos conseguir liberar essas energias. Aí que gera a treva em nós mesmos. E ele fala sobre que nós não temos mais os plexos que garantiam a retenção. E que nos comportamos como um balão eletromagnético. A gente imagina, né, um balão, um recipiente ou um balão, como aqui é falado, cheio de energias que não sai dali. Esse é o enovelamento que Dias da Cruz nos explica, de forças eletromagnéticas, que são as vibrações ou as ondas em caráter negativo, que não consegue a projeção. Aí que é esse enraizar-se, né? Ou não desencarnar mesmo depois de morto. E ele fala mais o seguinte, que esse balão, projetando-se na esfera espiritual, não com a leveza específica, suscetível de alçá-las a níveis superiores. Ou seja, esse balão ele não flutua, porque a energia é pesada, ela não é rarefeita. Em circuito aberto, mas sim com a densidade característica da fixação mental, a que se afeiçoa. Essa energia, em vez de expandir, condensa, e esse balão não alça voo. A energia não se projeta, fica enquistada em si mesma. Então, dentro da fixação mental que afeiçoa, olha a questão da desencarnação, da mudança de padrão vibratório que não ocorreu. Então, a alma que desencarna nessa condição
né, essas energias permanecem com ele e ele está em busca das sensações. Só para a gente entender, quando ele fala de plexos, nós sabemos, a doutrina dos espíritos nos ensina, e a ciência também comprova, a existência do quê? Dos centros vitais, que são os centros de captação de energia. Só para citá-los, quem sabe em oportunidade futura a gente possa fazer um estudo sobre isso, mas é o coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. São 7 principais, apesar de ter outros mais, como André Luiz nos afirma em sua obra. E cada ponto de energia que captura, a gente olha para ver o coronário, né? O coronário é acima da cabeça, é onde se tem a captação de energia. Tanto é que o passe é em posição de mãos, Jesus fazia essa imposição de mãos, né? O frontal é um distribuidor, que recebe pelo coronário e distribui. Mas nós temos um laríngeo, que é na região da garganta, o cardíaco, como o próprio nome já diz, né? Na região cardíaca, o esplênico na região do baço, o gástrico na parte da fisiologia, e o genésico são as forças criadoras da alma, inclusive a energia sexual, que também tem seus nomes, né? Tem o laríngeo, tem o cardíaco, tem o esplênico, o gástrico, o genésico. Então, esses são... Então, o que acontece? O que Dias da Cruz quis dizer pela retenção, que não existe mais? Quando encarnados, essas energias são capturadas e vão para os plexos. Ali ela é retida no corpo físico, porque o plexo está no corpo físico. E ali ela pode ser aglutinada, o que causa até várias doenças. Por isso que os espíritos nos falam que a doença é cura. Porque essas energias, né, que ficam retidas nos plexos, ela vai refletir no corpo perispiritual. O que causa, às vezes, muitas dificuldades reencarnatórias por esse acúmulo de energia ao longo de uma reencarnação. Quando vai reencarnar, essas energias ainda podem estar encristadas ali. E o corpo é um depurador. Ele expulsa essas energias, né? Através da doença, porque é uma energia estragada. E através dessa movimentação energética, por isso que ele refere à alimentação, às atividades para a manutenção da vida orgânica, que gera as emoções e sensações, os pensamentos desvairados, tudo é mecanismo de movimentação dessas energias através dos chakras, que corresponde aos centros de forças, né, que são endereçados para a distribuição entre os órgãos e cai até na corrente sanguínea. Então a gente vai entender o que diz a cruz. Então, quando eu perco o corpo, eu não tenho esse mecanismo de expulsão através de alguma forma. Então, por isso que ela fica retida. Aí que dá a fixação mental. Eu vou buscar essas sensações. Eu vou buscar esse alívio. Eu não consigo sair do próprio casulo, da própria teia que eu teci para mim mesmo. Aí eu vou procurar o quê? Se eu tenho uma fixação mental em locais, ambiente, pessoas, vícios de todas as ordens. Bom, voltando à fixação mental, o que ele fala que ocorre com o espírito nesse mecanismo de enovelamento de energias? Ele fala que sofre entre si os choques e entre-choques das suas forças desvairadas, em circuito fechado sobre si mesmo, revelando lamentável desequilíbrio que pode perdurar até mesmo por séculos, como nos fala no Livro dos Espíritos, conforme a concentração do pensamento da desarmonia em que se compraz. O que ele explica aqui? Que essa condição dessa energia causa o quê? Um choque ou eletrochoque. O espírito, ele fica como um curto-circuito em si mesmo. Ele procura, de alguma forma, né, se liberar disso. Mas a mudança do padrão vibratório é que vai ter condições
de retirá-lo disso. Vamos recordar um caso muito famoso, né, e que todos conhecem, André Luiz. No Nosso Lar ele relata, ele estava nessa condição, ligado a essas situações da vida que ele levava, era acusado até como suicida, ele estava com aquela energia novelada, até que ele mudou o padrão vibratório, que ele pede socorro através da oração. A misericórdia estava ali pronta, a partir do momento que ele conseguiu projetar uma energia diferente, ele encontrou a resposta. Olha que maravilha a misericórdia divina. Inclusive eu costumo brincar muito, falei, André Luiz não tinha o conhecimento que a gente tem adquirido da vida espiritual. Ele demorou 8 anos para poder fazer esse pedido de socorro. Eu acho que nós já devemos chegar lá pedindo socorro, que eu estou chegando, para que a gente possa já ter um padrão vibratório favorável para o amparo dos benfeitores espirituais, se assim for possível. Bom, e ele fala o seguinte, nesse sentido, podemos simbolizar a vontade como sendo a âncora que retém a embarcação do espírito em seu clima ideal. Olha a vontade chegando para nós, a escolha. Onde que eu vou ancorar? No lado do bem ou no lado do mal? Porque a gente fica preso. Se a escolha foi negativa, o sofrimento se estabelece, né? Não há libertação, como falamos anteriormente. O amor liberta. Jesus nos esclarece isso o tempo todo. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel vem nos dar uma orientação sobre a vontade. Ele fala o seguinte: pensamento, eletricidade, magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal. Olha, pensamento, eletricidade e magnetismo são as vibrações, onde a gente pode projetar energia. A vontade, contudo, é um impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento, projeção da luz, ou a inércia, que é o envenenamento da luz. É uma escolha, segundo. Mas ele nos explica mais pela nossa própria condição, né, evolutiva. Ela não consegue impedir a reflexão mental. Isso aí porque reflete a nossa reflexão mental, é a estatura espiritual, é a sua condição de espírito, até onde você alcançou a sua evolução. Quando se trata da conexão entre os semelhantes, semelhante atrai semelhante. Porque a sintonia, ou seja, a identificação, constitui lei irrevogável, mas pode impor o jugo da disciplina. Olha que interessante. O que Emmanuel falou com Chico? Os 3 pedidos de Emmanuel? Disciplina, disciplina e disciplina. Olha a importância da disciplina sobre a vontade, né? Sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos com a corrente do bem. É o esforço no bem. Eu sempre comento que nós todos temos que ter um elo no bem, bem estabelecido, para nos ajudar nas nossas dificuldades, como Emmanuel coloca aqui, sobre a reflexão mental. Então eu tenho que me ligar ao bem para que eu também consiga permanecer no bem. Então hoje toda a nossa atividade muitas vezes é esse elo no bem que nós procuramos ter para uma sustentação. Senão a gente, pela própria questão evolutiva, a reflexão mental vai atrair semelhantes. Correto? Bom, pessoal, nós estamos caminhando para o final do nosso estudo. Então a gente pode entender por que às vezes nós atraímos pessoas com fixação mental, que se identificam conosco, voltando ao mesmo conceito básico da obsessão, que é pelas imperfeições morais que o espírito nos encontra. E ainda falando sobre esse processo, o que o espírito obsessor nesse momento, o espírito em dificuldade nesse momento, ele vem buscar uma sensação física, que ele já não tem como processar essas energias.
A mediunidade, ela favorece, né, o atendimento mediúnico. Só para lembrar, quando se atende um espírito nessa condição, é um momento de alívio, em que ele consegue ter essa experiência, essa sensação no corpo físico, para que se possa estabelecer, quem sabe, uma metamorfose energética, que o faça, como André Luiz fez, mudar o padrão vibratório e receber o socorro. Então nós vamos terminar como o Dia da Cruz terminou, a lição magnânima dele, sempre voltado aos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Hoje ele buscou, e nós estamos buscando também no encerramento, João, no capítulo 12, 35, onde há a seguinte instrução: avançai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos alcance, porque todo aquele que caminha nas trevas marchará fatalmente sob o nevoeiro, perdendo o próprio rumo. Que Jesus nos abençoe, que possam continuar nos acompanhando no nosso canal Eugênio Meimei, compartilhe com os amigos, para que possamos continuar nesses momentos de reflexão em torno da obra da doutrina dos Espíritos, orientadas por Jesus. Fiquem em paz.